Olá, estamos de volta para mais uma aula do nosso curso A Carta aos Hebreus. Estamos em uma verdadeira jornada pelo capítulo 11, aonde já vemos sobre Abel, Enoque, Noé e Abraão e os seus. Sem dúvida, Abraão é o primeiro grande nome da lista proposta aqui por Hebreus, não só pela quantidade de texto destinada ou dedicada a ele, mas, acima de tudo, por sua resposta diante dos grandes desafios que foram colocados para ele. Mas se Abraão tem essa honra, o segundo maior destaque do capítulo 11 é Moisés. Olha, de propósito não foi dito na última aula, mas devemos assinalar que há um padrão no relato de fé de Abraão, e o motivo é que o mesmo padrão da história de Abraão é seguido agora aqui na história de Moisés. Então, vamos falar uma vez para ganhar tempo. E que padrão é esse? O padrão é o seguinte: existem 4 episódios ligados à figura principal e 3 episódios a figuras secundárias. No caso de Abraão, os secundários foram Isaque, Jacó e José. Com Moisés são os israelitas, Josué ali nas muralhas de Jericó e Raabe, a mulher em Jericó. Nosso texto será dividido em 2 partes. Fé diante das adversidades, versículos 23 e 27, ou a 27, e fé que liberta versus fé que destrói, versículos de 28 a 31. E como você já sabe, vamos à leitura do nosso texto. Hebreus capítulo 11, versículos de 23 a 31. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E depois da leitura deste texto extraordinário, vamos então iniciar nosso estudo com a primeira parte. Fé diante das adversidades. Versículos de 23 a 27. Nossa aula começa com o versículo 23, referindo-se aos pais de Moisés e ao que eles fizeram por seu filho logo ao nascer. Este é o primeiro episódio ligado a Moisés. O texto diz que ambos o esconderam por 3 meses. O que vai caracterizar toda a passagem deste encontro é a coragem na hora de escolher, diante de situações que envolvem medo. O versículo 23 fala muito e fala aos nossos corações. O faraó, senhor de todo o Egito, havia decretado que todas as crianças masculinas e hebreias deveriam morrer. Isso significaria a destruição de todo um povo, porque não haveria mais futuro se não houvesse mais descendência. Mas seus pais viram alguma coisa no menino Moisés que despertou neles algo que é essencial para que haja fé. E o que foi que eles viram no menino? Esperança. Entenda, filhos são uma dádiva, uma bênção, um presente de Deus, não um peso, uma desconsolação, um motivo para a tristeza. Uma criança que nasce é motivo para agradecer a Deus, para se ter esperança, para se acreditar que Deus continua a agir e que a vida está em suas mãos, não nas mãos dos tiranos. Foi por isso que seus pais escolheram não temer
o decreto do rei, como está escrito, preferindo temer a Deus. Agora vemos o segundo episódio relacionado a Moisés. Nos versículos 24 a 25, vemos Moisés já homem. Aqui ele faz duas coisas. Primeira, recusa ser chamado filho da filha de Faraó. E a segunda coisa, ele escolhe estar com o povo de Deus, ainda que isso envolva maus tratos e enormes perdas de privilégios. Moisés havia sido adotado pela filha do Faraó e desfrutara de todas as coisas boas dessa posição. Em seu memorável e abençoado sermão, Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, fala sobre o status de Moisés no Egito, como lemos no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Moisés, o príncipe no Egito, com autoridade, respeito e muitas riquezas. Mas um dia ele viu um egípcio batendo em um hebreu e interveio na situação, matando o egípcio. Depois desse episódio, Moisés fugiu para uma terra distante, chamada Midian, e ali habitou por 40 anos, aonde veio a conhecer sua mulher, Zípora. Lá ele cuidava dos rebanhos de cabras do sogro dele. Imagina só, o príncipe do Egito agora estava naquela posição, mas Deus o estava separando para a grande obra de liderança que ele exerceria quando o Senhor libertasse o povo. Moisés poderia ter voltado atrás, mas isso seria, na visão do autor de Hebreus, como lemos, ter por algum tempo a alegria do pecado. Mas Moisés escolheu ser maltratado. Como Abraão, não voltou para sua terra natal. Moisés também não voltou para viver, como lemos, por algum tempo no palácio do tirano. O versículo 26 explica por que ele fez isso. Na hora de pesar o valor das riquezas que estavam diante dele, Moisés avaliou que aflição, maus tratos, vergonha por causa do ungido eram mais preciosos do que as riquezas do Egito. Mas peraí, Moisés não ouviu Cristo. Como é que ele poderia fazer essa escolha? Entenda o seguinte, Cristo é uma palavra que vem do grego. Sim, Cristo, e significa ungido, escolhido. E no caso de Moisés, diz respeito a quem? Ao povo de Deus, o povo escolhido. Sim, Moisés preferiu estar ao lado do povo ungido e sofrer todo tipo de infâmia, de injúria, de desonra. Um retrato desta situação é a citação que se encontra no Salmo 89, versículos 50 e 51. Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos e de como trago no peito a injúria de muitos povos, com que, Senhor, os teus inimigos têm vilipendiado. Sim, vilipendiado os passos do teu ungido. Mas as coisas não acabam aqui, porque a palavra Cristo também significa o ungido de Deus, seu único filho, Jesus. Desse modo, Moisés sofreu frustração, censura, repreensão, como Cristo. Nesse caso, o texto de Hebreus se aplica aos ouvintes da carta, que deveriam escolher estar com quem? Com o povo de Deus, que estava sofrendo todo tipo de denúncia, não apenas como, mas por causa de Cristo. O versículo 26 nos diz que isso valia mais do que os armazéns do Egito e que Moisés estava de olho numa recompensa inestimável, só que ainda não se pode ver. O terceiro episódio, relativo a Moisés, está no versículo 27. Este versículo não é preciso. Não se sabe exatamente quando é que isso aqui aconteceu. Se quando ele foi para Midian, ao fugir do Egito, ou na saída com todo o povo do Egito. Mas o importante mesmo é que, a exemplo de seus pais, Moisés preferiu temer a ira do Senhor a ter medo da ira do rei. Moisés não vacilou. Ele ficou firme. Sim, essa é uma característica muito marcante da fé cristã. Firmeza, permanência.
perseverança, constância. E foi assim que ele se firmou, que ele permaneceu, como quem vê o invisível. O visível é o que temos, aquilo que vemos. Mas e o invisível? O invisível é o reino do que é eterno, como já vimos aqui nos versículos de 1 a 3 do capítulo 11. Moisés perseverou por toda a sua vida, porque pela fé ele foi além do mundo visível em que ele viveu. E agora a segunda parte do nosso estudo, fé que liberta versus infidelidade que destrói, versículos 28 a 31. A fé de Moisés continua a ser testificada agora por sua celebração da primeira Páscoa. O versículo 28 nos mostra o quarto episódio referente a Moisés. O texto diz que Moisés agiu por fé naquela ocasião. Por que isso? Porque aquilo nunca tinha acontecido, não havia algo na história que Moisés tivesse ouvido falar e estivesse, por exemplo, repetindo. Aqui o que vemos é a obediência de Moisés em seguir todas as instruções de Deus para a ocasião. Você pode achar simples hoje em dia, mas imagine estar na posição de Moisés. Como se sabe, Deus falou que o destruidor viria e que o sangue de um cordeiro os livraria da morte. A morte de um cordeiro de Páscoa tinha um efeito, então, de salvação. Diante daquela situação, com o Egito totalmente destruído pelas obras poderosas de Deus, também conhecidas como pragas, aí o que se estava falando era da vinda de um destruidor, e o povo só esperando novas instruções de Moisés para a saída. E tudo o que ele tinha para dizer para todos era o quê? Que derramassem sangue nos umbrais de suas portas, e tudo seria resolvido. Moisés agiu assim, por fé. Se até aqui o personagem principal foi Moisés, a partir de agora teremos 3 personagens secundários, de acordo com o que foi dito sobre o padrão identificado no texto também em Abraão. O versículo 29 tem agora como sujeito da fé o primeiro personagem secundário, que é o povo do Êxodo. Sim, a ira do exército do Egito pela destruição do seu país se agravou e em muito com a morte dos primogênitos. Então, o que fazer? Voltar? Pedir desculpas e continuar como escravos? E que tipo de escravidão eles teriam? O nosso Deus destruiu o país de vocês e matou os primogênitos. Vocês acham que aqueles egípcios iriam perdoá-los? E se o fizessem, que tipo de vida eles teriam? De qualquer modo, para alguém pode parecer até lógico pedir perdão e voltar. Afinal de contas, havia um mar diante deles. Sim, estavam diante do Mar Vermelho e atrás o exército do Egito. Eles fizeram isso? Voltaram? Pediram perdão? Não. O povo, diante daquela situação, não cedeu ao medo e se arriscou em Deus. Aquele povo preferiu ir adiante, ouvir o que Deus mandara fazer, em vez de voltar. Por isso, passaram o mar, como está escrito, como por terra seca. Os infiéis não tiveram o mesmo destino. Nós lemos que eles foram afogados. Todos morreram. A referência bíblica encontra-se em Êxodo capítulo 14, versículo 28. Voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. O versículo 30 fala da fé da geração que entrou em Canaã, sob o comando, agora não mais de Moisés, mas de Josué, que é a segunda figura secundária. O povo estava diante da inexpugnável, daquela invencível cidade de Jericó. E agora, o que fazer? Com aqueles muros, com aqueles guerreiros fortes, não poderia haver sossego para Israel. Mas Deus mandou o povo fazer sabe o quê? Circundar a cidade 7 vezes e depois de circundar fazer o quê? Gritar. Só isso? Sim, só isso. Mas quer dizer que nós não temos armas? Não. Sem estratégia militar? Sem estratégia militar. Só gritar? Só gritar. Está bem. Deus mandou, nós faremos assim. E porque agiram por fé,
Deus derrubou as muralhas de Jericó. Foi Deus quem derrubou e entregou a cidade nas mãos do povo escolhido. Exatamente isso é o que nós lemos no livro de Josué, capítulo 6, versículo 2. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Mas lá naquela cidade havia uma mulher que demonstrou sua fé em Deus. Por isso ela viveu. Com muita coragem diante de um grande perigo, entra em cena nossa terceira personagem secundária da narrativa. Raabe, uma prostituta, recebeu os observadores de Israel em sua casa e expressou sua fé em Deus para eles. Uma coisa linda, e por isso vale a pena citar o texto completo. Josué capítulo 2, versículos de 8 a 11. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Raabe viveu, mas os infiéis morreram. Que texto inspirador e cheio de desafios a todos nós, seguidores e seguidoras de Jesus. Por isso, nós somos chamados a algumas reflexões. Vamos começar pensando assim. A vida de fé não significa uma existência sem problemas, sem sofrimentos. Muita gente tem as seguintes dúvidas. Ora, mas Deus é tão poderoso, tão soberano. Por que ele não muda a nossa situação? Por que Deus não destrói nossos inimigos e nossos problemas se resolvem de uma vez por todas? Uma possível resposta é que esse não é o método de Deus. Não é assim que ele trata com este mundo, com os seus habitantes ou mesmo com o seu povo. É claro que o Senhor é poderoso e até poderia ter preparado um mundo, por exemplo, para receber Moisés. Poderia ter colocado um faraó que respeitasse o povo hebreu, que entregasse o reino para Moisés, e isso teria evitado um monte de dor de cabeça, não é mesmo? Pode ser. Mas o que aconteceria com a promessa que Deus fez a Abraão? De que ele teria uma grande descendência e uma terra para este povo? Se o povo continuasse no Egito, esse povo seria ainda um povo sem pátria, um povo sem terra, e logo deixaria de ser, sabe o quê? Hebreu, e se tornaria egípcio, deixando seu compromisso com Deus, não podendo mais ser a terra de onde viria, muitos séculos depois, o Salvador, o Messias, o Cristo, o Filho único de Deus, Jesus, o nosso Salvador. Muitas vezes os problemas virão, mas de um modo muito diferente, e eu diria bem especial. E que modo é esse? A não satisfação dos desejos dos nossos corações. Isso pode ser fonte de grande tristeza e frustração. Sim, quando não conseguimos o que nós queremos, nós podemos também cair em muitas tentações, em terríveis armadilhas. Por vezes ocorrem situações em nossas vidas em que nós devemos fazer escolhas. Nós devemos nos colocar ou de um lado ou de outro. Não dá para ser neutro em ocasiões críticas de nossa vida. O que fazer, por exemplo, na hora de decidir entre ficar ou não do lado de Deus, hein? O lado de Deus pode significar sofrimento, pode significar perseguição, incompreensão de todos. Por exemplo, ser convidado a fazer parte de um esquema de corrupção. De repente, negar isso pode trazer problemas. Ou estar numa situação na qual mentir é o que todo mundo faz ao redor. E aí, quando você opta por falar a verdade? Ou aceitar uma rotina bem remunerada, só que não sobra tempo para adoração
e louvor ao Senhor. E aí? Ou então ficar entre a família, sim, a família planejada, a família já fundamentada, ou então uma repentina atração. Ou seguir na vida apaixonado pelo meu caráter, ou buscar o caráter de Deus para mim. O que será, hein, que eu devo escolher? Estes são alguns poucos exemplos de como nós podemos estar em situações em que escolher estar com Deus é a outra opção, e a certa, mas há uma recompensa eterna estar com Deus. O outro lado promete para já as alegrias do pecado, mas por pouco tempo. Hebreus capítulo 11 nos diz como escolher: com Deus. A fé cristã não significa que ficaremos sabendo de tudo o que vai acontecer. Não. Os pais de Moisés ficaram com ele por apenas 3 meses e depois o lançaram no rio. Por que fizeram isso? Porque não sabiam mais o que fazer. Sim, humanamente falando, esgotaram-se as opções. Mas isso não significa que a fé tenha acabado. Nem significa que a fé deles começou quando eles lançaram o menino nas águas. A fé já existia e continuou a existir quando colocaram Moisés na canoa. Vejam que eles não jogaram a criança assim, direto na água. Não atiraram a criança aos crocodilos do Nilo num ato de desespero. Claro que não, porque desespero é a ausência, como a palavra mesmo diz, de esperança. Havia naqueles pais esperança, coisa importante ao lado da fé. Não basta apenas olhar a criança e achar a criança linda, bonita. Eu e minha mulher achamos os nossos filhos, nosso neto, lindos. Mas não basta isso. Tem de ver na vinda de uma criança esperança também. Moisés foi colocado numa cesta, bem cuidado ali. Sim, eles cuidaram, os pais dele cuidaram dele até aquele momento. A partir dali, Deus se encarregaria de Moisés. Olha, não pode haver fé por vista. Fé que se vê não é fé. Depois que a criança se foi, só restava para eles a fé em Deus. Fé, nesse caso, é arriscar-se em Deus, ou seja, colocar toda a nossa confiança em Deus, ainda que não tenhamos o menor conhecimento do que vai acontecer. Fé é certeza de que as mãos de Deus são o melhor lugar para se estar. Não importam as circunstâncias, não importam os problemas, não importa o que nós estamos vendo aqui nesse momento. Fé aponta sempre para o futuro, não para agora. E, por fim, podemos ainda ver todos os justos desta passagem vivendo por fé, de acordo com Abacuque 2:4, o texto que serve de estrutura para Hebreus capítulo 11. Moisés, o povo, Josué, Raabe, todos viveram por causa de sua fé e mostraram que fé é escolher estar do lado de Deus. É isso, final de mais uma aula. Hebreus 11 é arrebatador. A gente começa a ler e o coração logo se apega às expressões de fé dos seus vários exemplos desta galeria santa, não é mesmo? E o que é que vem depois? Bom, a seguir nós veremos como a fé vem à tona quando a ameaça se torna uma violenta perseguição. Deixa de ser apenas ameaça. É muito chocante. E se você gostou desta ou de outra aula do canal e ainda não se inscreveu e acredita que outras pessoas poderiam ser abençoadas com estes conteúdos, é só se inscrever, porque assim o aplicativo sugere automaticamente para mais pessoas. Você também pode participar deixando o teu like ou um bem-vindo comentário. E não se esqueça de ativar o sininho para ser informado das próximas publicações. Tudo de bom, Deus te abençoe e até nosso próximo encontro.